نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. Caros irmãos, nos encontramos num abençoado mês, o mês em que, de acordo com alguns ulama, é o mês em que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu. O mês todo ele, todo momento da nossa vida, sendo muslim, nós comemoramos e celebramos a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós comemoramos e celebramos de que maneira? Colocando em prática o seu legado, colocando em prática os seus ensinamentos, colocando em prática a mensagem que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. Desta forma estaríamos a todo momento celebrar a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem que tenhamos um dia necessário para comemorarmos a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala enviou Muhammad sallallahu alaihi wasallam como selo dos mensageiros, selo da profecia, melhor nação, melhor profeta, melhor ummah, melhor Coran, melhor livro, melhor dia da semana. Tudo este ummah tem de melhor. O felizardo é aquele que sabe dar valor. Esta dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala de ter nos feito pertencer ao melhor ummah, do melhor nabi, com o melhor livro, com ummah que tem uma responsabilidade que é de Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala enviou-nos, prezados irmãos, nesta face da terra com um propósito. O propósito é a akhirah. Tilka ad-daru al-akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah preparou o darul akhirah, a casa do além, o Jannah, para quem? Para aqueles servos que não querem que sejam exaltados aqui na terra, não querem ser elevados. Eles fazem não para mostrar, fazem para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. La yuriduna 'uluwan fil ard. Não pretendem isso. Não deixam de fazer porque as pessoas não elogiaram. Não. Fazem a todo momento. Muitas das ações deles são ações secretas. Ações que têm mais relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ações que ninguém sabe. As pessoas vão saber daquilo que ele fazia no dia em que todos forem receber o seu livro de ação. Aí que as pessoas vão saber, afinal, tal fulano fazia isso, fazia aquilo. E será o dia em que será exposto tudo o que cada um fazia. Será o dia em que será invalidado as ações das pessoas. Daquelas pessoas que praticavam ter muitas ações, muitas boas ações, que outras pessoas aqui no dunya invejavam praticar, como tal fulano pratica.
mas não terá nenhuma relevância essas ações neste dia. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala irá invalidar todas as ações. Por que irá invalidar? Porque não existia nenhuma sinceridade no que diz respeito à prática dessas ações. A sinceridade está junta, ou junta-se aqui a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, hoje nós vamos mencionar alguns indicadores que podem comprometer a validade das boas ações que nós praticamos. Alguns indicadores que podem nos fazer corrigir as nossas ações e fazer com que possamos melhorar para que as mesmas tenham relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se não tiver relevância, não tiver aceitação perante Allah subhanahu wa ta'ala, nós iremos fazer parte daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surat Al-Kahf: Hal unabbi'ukum bil akhsarina amala. Quer que vos indique, vos mostre aqueles que são maiores perdedores no que diz respeito às ações. Praticam, validade perante Allah subhanahu wa ta'ala é zero. Ou até esta ação poderá ser válida, mas chegará o dia de Qiyamah em que esta ação será invalidada por completo, sem nenhuma relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é importante todos nós, a todo momento, nós verificarmos isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Jaddidu imanakum. Nós temos que renovar a nossa fé, porque a nossa fé enferruja, a nossa fé cansa. A pessoa perde a fé, muitas das vezes sem até se aperceber que ele perdeu a fé. É importante que nós possamos fazer uma análise, uma retrospectiva, conversarmos com nós próprios, aquilo que se diz, tirar um tempo para meditação e reflexão das nossas ações. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Façam vossa própria ajuste de conta antes de chegar o dia em que a vossa ajuste de conta será levada. Como é que nós poderemos fazer isso? Simples, fazer um balanço ao fim do dia, fazer um balanço daquilo que nós praticamos. Eu fiz os meus 5 salá. Qual é outra boa ação que eu fiz? Como é que eu fiz? Será que eu não fiz porque tal fulano estava lá? Eu fiz para mostrar a tal pessoa, as pessoas para falarem bem de mim, e ninguém consegue enganar a ele próprio. Ninguém. Todos nós sabemos a realidade. Cada um sabe a sua realidade. Ninguém é capaz de enganar a outra pessoa. Portanto, nós conversamos com nós mesmos. Será que eu fiz, era para o agrado de Allah? Ou porque tal fulano estava lá, eu quis lhe impressionar? Eu quis mostrar a ele que eu faço isso. Eu sou uma pessoa que recito muito o Coran, que recito bem o Coran, faço muito salá. Será que o intuito era este? É importante nós fazermos isto, aquilo que chama-se de um checklist. Um checklist, quando nós, por exemplo, temos uma viagem, temos o visto, temos tudo. Já adquirimos o nosso visto, já temos o nosso booking no hotel feito. Dezembro, todas as pessoas estão preocupadas em viajar, não é? Os planos são esses: quero descansar um pouco, estou cansado, não é? Quero apanhar ar puro, queremos ir para as praias. Antes de você viajar, o que você faz? Faz um checklist, prepara com antecedência, não é? Onde você vai ficar, o que você vai levar, no hotel que você vai hospedar, tem isto, tem aquilo, mas tem certas coisas que você gosta, como tua rotina, e lá não tem. Você prepara. Nós sabemos o que nós viajar. Nós também somos viajantes aqui na Terra. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Se você se esqueceu disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado por Imam Bukhari, autoria de Ibn Umar radiyallahu anhu, diz: nós temos que ficar aqui no dunya como se fôssemos, não é, um estranho. Uma pessoa estranha numa localidade, ele chegou lá, faz o que quer fazer e vai-se embora. As pessoas nem sequer conhecem ele. Aw abir sabil, ou um viajante. Você parou num lugar, beneficia-se, usufrui daquilo que você tem de usufruir e continua a sua viagem. É como nós temos que viver aqui no dunya. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, com este hadith que eu vou já mencionar, chamava-nos mais uma vez a observarmos, não é? Fazermos um checklist, analisarmos a nossa viagem do Akhirah. Muitos de nós, não é, nos enganamos, jovens em particular, que não, meu tempo de partida, falta muito tempo ainda. Tenho muito tempo aqui no dunya. A cada dia que passamos, não é, a história prova-nos o contrário. O que nós vivemos todos os dias prova-nos o contrário. E quando nós ouvimos o falecimento de um jovem, a primeira coisa que dizemos: era tão jovem, como morreu? Isto é mais uma vez para te alertar que não é critério de quanto tempo viveu,
Porque bebê também morre, jovem morre, adolescente morre, velho morre. Hoje até os idosos, os velhos vivem mais que os jovens. Com os problemas que nós vivemos hoje, os jovens até são os primeiros a irem. Portanto, é importante todos nós fazermos esta retrospectiva. Em particular, agora, tempo de férias, nós não podemos dizer, olha, fiquei o tempo todo na obediência a Allah, agora é o momento de eu dar tempo a mim mesmo. Aquela rotina que você tinha quer sair, então vai para as tuas férias, nem sequer salat observa, nem sequer limites de Allah subhanahu wa ta'ala observa, e muitas das vezes nós ouvimos esses acidentes todos que acontecem. Pessoas foram para Belém, foram para tal sítio, teve o problema de jet ski foi, atropelou alguém, aquelas todas as coisas que nós ouvimos. Portanto, é importante sempre nós mantermos a nossa postura e termos em mente que a todo momento nós somos viajantes nesta face da terra. Portanto, dentre os sinais, dentre os aspectos que nós podemos mencionar como algum indicador que mostra a deficiência ou imperfeição no nosso imã, nós vamos encontrar um dos aspectos é a falta de interesse nos aspectos islâmicos. Em particular nos dias de hoje, e que neste problema, a saída de acordo com princípios islâmicos, a pessoa não está satisfeita. Isso já mostra que existe um problema no que diz respeito à imã desta pessoa. Há um problema, a pessoa diz, não, eu não quero saber de Sharia. Eu não quero saber de Sharia. A distribuição de herança, acha que vai ser privado, vai ser prejudicado. Eu não quero a distribuição do Sharia. Nós estamos a rejeitar Islã. Não quero saber, você não sabe o ponto de situação da fé, do teu imã. Você está a trocar os bens mundanos com o teu imã. Sahabas, subhanallah, se nós formos a ler a história, nós estavam prontos a ter tudo do que um rei tem. Todas as facilidades de que um rei usufrui em troca de abrir e fechar dos olhos como não muçulmano. Nós estávamos prontos a abrir e fechar os olhos. Como viver este tempo de abrir e fechar os olhos como não muçulmano, eles não estavam prontos. Sahaba, de passagem que vocês já ouviram tantas vezes, eu pessoalmente já mencionei aqui, onde o sahaba foi preso, foi dito para ele abraçar ou abandonar o Islã, abraçar o cristianismo. Ele disse que não queria. O rei mandou matar todos os outros seus colegas, seus companheiros. Mandou ferver a água num recipiente grande e todo aquele que não aceitava deixar o Islã era mergulhado nesta água. Então cada um ia dando a sua vida nesta situação, até que tem o sahabi Zayd bin Dathina, o Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi. Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi, quando chegou a sua vez, ele começou a chorar. Mas antes disso, o rei disse que ele fosse pendurado e que os arqueiros começassem a lançar as setas em direção a ele, não com o intuito de lhe atingir, só de lhe amedrontar. As setas iam batendo do lado, e tinha um certo número de setas que tinham sido lançadas para ele, até que depois o número terminou e ele desceu daquele lugar. Então o rei disse, você teve sorte, nenhuma flecha te alcançou, então você tem outra chance. Ele disse, eu não estou pronto a abandonar o Islã. Não estou pronto. Por mais que ele disse que eu vou partilhar metade daquilo que eu tenho para ti, para deixares o Islã e viver aqui conosco, eu vou dar metade da minha riqueza. Ele disse, eu não estou pronto. Por mais que me dessem tudo que os árabes possuem e muito mais, eu não estaria pronto a deixar o Islã em proporção ao tempo de abrir e fechar os olhos. Eu não estaria pronto a isso. Hoje com a crise, cada um dizia, olha, só abrir e fechar os olhos é tão rápido, não é? Eu ganho tudo. Eu continuo muçulmano, volto a ser muçulmano. Não é? Nem isso ele estava pronto, porque neste abrir e fechar dos olhos, você também pode deixar este mundo e você perde tudo. Perde tudo. E a eternidade está pela frente. Então, este rei desesperado diz para os seus homens, coloquem agora este homem também nesta água fervida. Então eles levaram Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi para colocar nesta água que os seus companheiros haviam morrido naquela situação. E ele começou a chorar. O rei ficou tão satisfeito, disse, está a chorar agora, porque ele vai desistir da situação que ele estava a viver. E depois trouxeram de novo para o rei e disseram, você agora abandona o Islã? Ele disse, não, eu não estou pronto a abandonar o Islã. Disse, mas você está a chorar por quê? Se você não está pronto? Disse, não, eu estou a chorar porque eu sei que só tenho uma vida. Todos nós temos uma vida. Eu tenho só uma vida.
O meu desejo era de ter um número de vidas equivalente aos meus cabelos. Ter tantas vidas, eu estaria pronto neste exato momento a dar uma após outra, não é? No caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, e jamais estaria pronto a abandonar o Islã. Jamais estaria pronto a fazer isso. Nós hoje, não é abandonar o Islã, uma ordem de Allah, nós não estamos prontos a seguir. Uma ordem. No momento de dificuldade, nós esquecemos Allah, perguntamos a Allah: olha, por que você está me a colocar nesta situação? Nós colocamos fazemos esta pergunta a Allah, não fazemos pergunta, lamentamos, manifestamos a insatisfação perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por que você está me a colocar nesta situação? O que eu fiz, Allah, para você me colocar nesta situação? Não existem outros para você colocar nesta situação. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Este é o indicador da imperfeição da fé do indivíduo. Nós não podemos questionar Allah. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala faz, existe uma prudência por detrás. Tudo é para o nosso benefício, desde que nós encaremos aquela situação com paciência e agradecemos a Allah. Eu já mencionei aqui o hadith, até no momento em que Allah tira a vida de um ente querido teu, se você for agir em conformidade, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, é o momento até de você ganhar o teu Jannah. Hadith que fala daquele indivíduo que Allah tira a alma do seu familiar, e naquela situação ele diz alhamdulillah, alhamdulillah, louvar Allah pela situação que Allah lhe colocou. Nós viemos de Allah e a Ele retornaremos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: neste momento que acontece isso, Allah dialoga com anjos. Ya malaika, meus anjos, vocês recolheram a flor, o fruto do coração do meu servo, a alegria, a satisfação dele. Você tirou isso do coração dele. Os anjos disseram: Allah, sim. O que o meu servo disse neste momento? Os anjos disseram: Allah, ele louvou a ti. Hamidaka wastarja, louvou a ti e disse: inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah diz: construa uma casa no Jannah para ele. Wasammuhu Beit al-Hamd, e chame esta casa, atribua o nome como casa do louvor. Hoje nós deparamos situações em que indivíduos optam por um procedimento do Sharia, obedecendo os princípios legais do Sharia, quando se trata de momento de encontrar solução para resolver a mesma situação, a pessoa já está a dizer que não, eu não quero saber o que a Sharia diz. Eu quero o que a nossa lei do país diz para resolvermos este problema. Subhanallah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Você tem a oportunidade da decisão ser em conformidade daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, e você não opta, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: você é um kafir. Se você tem essa prerrogativa de praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz em termos de decisão, o decreto deve ser em conformidade, pelo menos aceitar. Você dizer: sim, de facto eu aceito, é o que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Você pelo menos aceitar, não rejeitar: eu não aceito. Você está a sair do Islã sem sequer se aperceber. É importante nisto. E outro aspecto, prezados irmãos, no que diz respeito ao indicador da deficiência da nossa fé, é nós não estamos satisfeitos com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Não estamos satisfeitos, isso mostra que também existe uma deficiência na nossa fé. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Todos nós alegamos ser muslims. Somos muçulmanos, mas não estamos satisfeitos com aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ninguém de vós será um verdadeiro crente até que os seus desejos estejam em conformidade àquilo que eu trouxe, a mensagem que eu trouxe, a mensagem do Islã. Para você ser um verdadeiro crente, os teus desejos devem estar em conformidade à mensagem que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. Se não estiver, então você não é um verdadeiro crente, de acordo com este hadith que nós acabamos de mencionar. Faz parte também, não é, de sinais ou a falta de interesse na procura do conhecimento do Sharia, como o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não é, que é obrigatório nós irmos à busca do conhecimento do Sharia em todas as vertentes, em todas as áreas que nos dizem respeito.
Em todas as áreas. Você é um comerciante, você é um agricultor, você é um filho, é um pai, é esposa. Em todas essas áreas, você tem que ter o conhecimento básico da Sharia para você poder agir em conformidade às leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Para não falarmos das vantagens que existem ao optar por este caminho, como o hadith diz: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din." A quem Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem, Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe a compreensão do din. Isso deve ficar enraizado em todos nós. Em todos nós. Nós pedimos o bem a Allah, pedimos tudo, o bem-estar. O bem-estar nosso, como o hadith diz, nós podemos achar que estamos bem. Mas perante Allah, Allah não deseja bem para ti. Porque a quem Allah deseja o bem, Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe a compreensão do din. Quando nós temos dinheiro, temos tudo o que tivermos e não tivermos compreensão do din, nós temos que saber que o bem de Allah ainda não foi desejado para nós. Allah ainda não desejou o bem para nós, porque o bem para nós, em primeiro lugar, está na compreensão, na percepção daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. Se você souber, se você pôr em prática aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de ti, você vai estar próximo de Allah. Porque se você não sabe como se faz salah, não tem conhecimento como salah se faz, teu salah não tem nenhuma validade, não tem relevância. E como é que você poderá estar próximo a Allah subhanahu wa ta'ala se o teu salah não tem relevância? Você não sabe fazer salah, faz salah às pressas, corridas, sem obedecer. Aqueles são os princípios básicos no salah. Portanto, a quem Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem, Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe a compreensão do din. E todos nós temos que ir atrás e na busca desse conhecimento em todas as áreas que nós tivemos envolvidos em importante conhecimento. A maneira em que nós encaramos momentos difíceis também mostra, não é? Como você encara uma situação, mostra se de facto existe imperfeição na fé do indivíduo ou não. Há pessoas que passam momentos difíceis. Em momento algum, nós vamos ver estas pessoas abrir a boca, utilizar a sua língua, lamentar contra Allah subhanahu wa ta'ala. Em momento algum. Pessoas que estão em situações difíceis, tudo o que sai da boca dele, alhamdulillah. Alhamdulillah, louvado seja Allah. E essas situações, prezados irmãos, são situações bem-vindas para ele, porque em troca deste momento difícil que ele está a passar, Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe boa nova do Jannah. Nós ouvimos o versículo que eu estava aqui a recitar no princípio. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Aqueles que alguma dificuldade atinge eles dizem إنا لله وإنا إليه راجعون. É verdade que nós recitamos isso, o significado é que nós viemos de Allah e a Ele retornaremos. Mas aqui o versículo Allah diz musiba. A morte é uma das grandes musibas. Musiba é alguma calamidade, alguma dificuldade, algum problema. A morte é uma das grandes dificuldades. Musiba para os vivos. Então o que os vivos dizem? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah subhanahu wa ta'ala diz nos versículos a seguir: Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Esses em que o salawat de Allah, bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, atinge essas pessoas, e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala atinge essas pessoas. Wa ulaika humul muhtadun. Esses é que são os bem guiados. Allah subhanahu wa ta'ala aqui não disse o próspero é aquele que tem muito dinheiro. Não, mas sim aquele que está bem guiado. Aquele que sabe, chegou a hora de salar, eu tenho que fazer salar. Este que Allah subhanahu wa ta'ala diz, este é um muhtad. Este é uma pessoa orientada. Não aquilo que nós achamos a prosperidade e o bem-estar, não é? São valores materiais. Nem sempre. Mas sim aquele indivíduo que reconhece, não é, a posição que ele tem ou o papel que ele tem numa determinada situação, em particular quando se trata da satisfação daquilo que é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Mostra também, ou ulemas mencionam como sinal da deficiência na fé ou indicador de imperfeição na fé do indivíduo, mudança do comportamento em momentos de zanga. Mudança de comportamento em momento de zanga. A pessoa está zangada, o comportamento dele é completamente diferente daquilo que nós conhecemos. Nós conhecemos um indivíduo como uma pessoa, conhecemos a pessoa com bom caráter. Não é uma pessoa que cumprimenta as pessoas, está no masjid sempre, recitação do Coran, trata bem os outros. Mas quando ele está zangado, vamos ouvir palavrões que nós ficamos boquiabertos.
este pai fala isso? Como é que ele está a falar essas pessoas que em situação normal não têm este tipo de conduta? Portanto, quando deparamos com situações de natureza, existe imperfeição na fé deste indivíduo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a situação do crente, o crente é um indivíduo com uma situação admirável. Como que é admirável? Todas as situações são bem encaradas para ele. São bem encaradas na vertente. In asabatuhu sarra shakar fakana khayran lah. Quando a prosperidade lhe alcança, ele é grato e é bem-vindo para ele. Wa in asabatuhu dharra'u sabar fakana khayran lah. Quando a adversidade lhe alcança, ele é paciente, é perseverante nessa situação e também é uma situação bem-vinda para este indivíduo. Portanto, a mudança do comportamento no momento de zanga, isso mostra também que existe imperfeição, não é, na fé do indivíduo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quanto tempo ficou atrás da fé? Que é condição para todos nós entrarmos no Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, atrás do Sahaba, 13 anos a chamar para que os sahabas tivessem uma fé sólida. E depois desses sahabas terem esta fé sólida, nós vamos encontrar situações em que eles já não estavam prontos a trocar, não é, a vida e o conforto deste mundo por um segundo sequer, não é, em detrimento do Akhirah. Eles não estavam prontos a trocar a vida do além, usufruindo do dunya, por mais que fosse um momento bem curto. Aproveitando esta situação, prezados irmãos, gostaria de abordar um dos aspectos que tem, até certo ponto, criado algum mal-estar na nossa sociedade e, por vezes, os nossos comentários ferem certos princípios de Sharia. Os nossos comentários ferem certos princípios de Sharia. É a questão de casamento. Quando eu digo a questão de casamento, estou a falar, não é, quando estamos a falar de casamentos poligâmicos. Casamentos poligâmicos. Hoje nós vivemos uma situação, prezados irmãos, a caminho daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dentre os sinais do Qiyamah, existirá muitas mulheres e poucos homens. O hadith do Bukhari diz que um dos hadiths do Bukhari diz que um homem estará para 40 mulheres. 40 mulheres terão um homem só para tutelar estas 40 mulheres. No outro hadith fala de 50 mulheres para um homem. Todos os hadiths autênticos. Portanto, o Islã trouxe uma alternativa nestas situações. Qual é essa alternativa? É o casamento poligâmico. O Islã não está obrigando ninguém a casar segunda, terceira, quarta esposa. Ninguém está sendo obrigado. Mas se você não pode casar, não tem condições de casar, não te envolvas no adultério, no zina. A alternativa é você casar outra. Se você é casado, tem uma esposa, conforme-se com aquela esposa. E você não pode optar por outra alternativa. Não é? Qual é a alternativa? Do zina. Você não pode fazer isso. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, vou ler aqui o hadith para nós termos a melhor percepção. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, nesse hadith, nas proximidades do Qiyamah, não é, vão existir muitas mulheres. O conhecimento será retirado das pessoas. Como será retirado? Os ânimos irão morrer. Irão existir poucos ânimos. A ignorância irá prevalecer. As pessoas vão ser perguntadas acerca do din, vão dar fatwa com ignorância. Vão ser perguntados, vão estar a dar fatwa enquanto não sabe. Consequência, ele vai estar desviado e vai desviar outras pessoas. Assistimos situações de género. Um alim está a falar, explicar um princípio do Sharia, está aí um jahil, um ignorante, a dizer não, o melhor é assim. É verdade, o princípio do Sharia é este, mas fica bem também fazemos isso. Um caso concreto, prático, há pouco tempo no cemitério, eu estava a explicar princípios do Sharia, sem ter que forçar a ninguém. É assim, o Sharia não força ninguém. Que a questão de chamar os familiares para que estarem na fila de frente no Salat Janaza não tem enquadramento no Sharia. Se estiver à frente, tudo bem. Não há necessidade de movimentarmos aquela gente toda para chamarmos os familiares. Se estiverem lá, tudo bem. O importante é fazer o Salat Janaza, interceder acerca do Mayyit. É o que tem de fazer. Ao ponto, é o que nós temos que esclarecer. Quem tem direito de fazer Salat Janaza é o familiar direto, não é alim. Não, é o familiar direto do Mayyit.
tem direito de fazer o salat de janaza. Agora, se este familiar achar que um certo alim pode fazer o salat de janaza, que se faça. Se este familiar não estiver satisfeito com o salat de janaza da pessoa que fez, tem direito de fazer repetir o salat de janaza. Vamos repetir, eu que tenho que dirigir o salat de janaza porque é o meu familiar. É o direito que ele tem. Este é o princípio de Sharia, não é? Que nós temos que esclarecer. Mas quando aparece alguém, diz não, é respeito. Deixa as pessoas os familiares estarem à frente, é respeito. Esse familiar nem sequer falava com o Mayet. Que respeito você está a falar? Por mais que fosse o tal respeito. Mas quem que tem que dizer que é respeito? É você que nem o Corão sabe ler com o Tajwid. Nem sequer entende o que Allah diz no Corão. Quem que diz que é respeito ou não é respeito? É o Sharia. É o Sharia que deve dizer. É o Sharia. É Muhammad que vai dizer o que disse. É assim que deve ser feito. E ninguém mais pode opinar onde existe um princípio estabelecido de Sharia. Isto não é religião que qualquer pessoa pode introduzir algo na religião. Não. Allah diz, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje eu completei para vocês a vossa religião. Wa atmamtu. E aperfeiçoei a mesma religião. Wa raditu lakumul islam dina. E fiquei satisfeito o Islã como vossa religião. Eu estava a dizer que é importante nós sentirmos-nos satisfeitos com tudo e da forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu. Se você hoje diz que algo deve ser assim, está a dizer que Allah esqueceu de dizer isso a Muhammad, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam ocultou algo que tinha que ser transmitido. Porque Allah está a dizer que está completo o din. Se o din está completo, ninguém pode vir dar as suas opiniões para além daquilo que foi extraído, baseado nos princípios de Sharia. Portanto, é importante, em todas as situações, nós temos o princípio de Sharia à nossa frente. Um dos aspectos que eu estava a dizer, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a ignorância irá prevalecer ao ponto do ignorante começar a dar fatwa, desviar as pessoas. Ele próprio vai estar desviado e vai desviar as pessoas. Esse é um aspecto. Outro aspecto, o profeta diz, o zina. O zina, o adultério, será comum. As pessoas irão praticar muito adultério. Hoje as pessoas não têm vergonha em admitir, em dizer que eu ando com aquela mulher. É um orgulho. É orgulho. As pessoas sentem-se bem. Aquela aí faz parte da minha contagem. Pai, você não tem medo de Allah? Allah escondeu este pecado que você fez. E esta é uma das pessoas que não será perdoada por Allah. Porque Allah perdoa o pecado que você fez, pede perdão, Allah vai. Mas quando você expõe o pecado que você fez, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, sem toba deste indivíduo, este indivíduo não será perdoado. Allah não irá perdoar este indivíduo, al-mujahir. Mujahir é aquele que faz um pecado e quer expor o pecado que ele faz. Portanto, este é outro aspecto que o profeta diz nos fins dos tempos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ao terminar este hadith, existirão muitas mulheres, não é? Ao ponto de um homem estar para 50 mulheres. Aqui, neste hadith, não está a dizer que nós temos que ter 50 mulheres. Não. Mas será a situação. Não é? Será um momento de fitna. Será um momento de teste. Isto não é porta, é um teste. Tem tantas mulheres. Não é para você se envolver com essas mulheres, cometer adultério. Mas sim, se você quer optar pelos princípios estabelecidos pelo Sharia, você opta por isso. E hoje, prezados irmãos, se nós tivermos a nossa filha, não é, na idade de casar, você conhece um rapaz que pode casar com a tua filha porque é bom rapaz, não hesite em propor este rapaz em casar com a tua filha. As pessoas que falam o que quiser falar, você está a salvaguardar o din da tua filha. Está a salvaguardar o din da... Hoje, meninas com idade menos de 15 anos, se vocês não sabem, estão envolvidos em grandes escalas de adultério. Se você não se preocupa, e nós somos responsáveis por causa do comportamento das nossas filhas e filhos. Se está na idade de casar, a alternativa islâmica, põe estes a casar. Está lá, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, alguém que está grada, conduta, qualidade dele para casar, vem fazer pedido, aceita. O profeta diz, se você não fizer isso, vai existir um grande fitna aqui no mundo. As pessoas, você impediu, aqueles que estão a fazer zina, você está a ter pecado. Você está a dormir, não sabe que tua filha, teu filho está a fazer zina, você está a ter pecado.
Portanto, é responsabilidade de todos. Nós não podemos estar contra um princípio de Sharia. Por que eu digo isso? E o exemplo que nós temos, Umar radiallahu anhu, a sua filha, todos estão a olhar para longe, não gostam desse assunto, não é? Estão a olhar para longe, porque quando chegar em casa vai ter que responder, ouviu bem este assunto. Mas é um assunto, é um problema social. Esses problemas devem ser abordados. Umar radiallahu anhu, quando tinha a sua filha, Hafsa, divorciada, o que Umar fez? Umar não esperou até que viesse alguém fazer pedido da filha. Ele foi falar com seus companheiros. Olha, eu tenho minha filha, você deve casar. Casa com minha filha, Hafsa. Foi falar para quem? Foi falar para Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu disse, não, eu não posso casar com a tua filha. Por quê? Porque sabia o plano do profeta. O profeta queria casar com a filha de Umar. Umar não sabia. Umar foi ter com Abu Bakr Siddiq. Você deve casar com a minha filha. Casa com a minha filha. É uma filha divorciada. Abu Bakr Siddiq também disse, não, eu não posso casar com a tua filha. Abu Bakr também não tinha só uma esposa, tinha mais que uma esposa. Disse, não, eu não posso casar com a tua filha. Até que depois o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Hafsa. Aqui nós vamos encontrar a preocupação de Umar radiallahu anhu, porque a filha estava divorciada. Ele não queria que a filha corresse algum risco, não é? E cometesse adultério, mas sim procurou um parceiro para que casasse com a sua filha. Hoje nós achamos como se fosse um defeito. Não posso. Como é que eu posso fazer isso? É Islã. É Islã. Você deve ficar satisfeito se conseguir chegar a esta conclusão, porque este resultado você praticou num princípio islâmico. Nós somos muçulmanos. A nossa vida é em conformidade ao Islã e não em conformidade àquilo que as pessoas acham que é correto e não é correto. E o que nós fazemos depois disso? Quando aparecem algumas pessoas que querem optar por caminhos legais, o procedimento legal do Sharia, contrair o segundo matrimônio, nós somos os primeiros a boicotar este indivíduo que casou. Não posso falar com ele, não pode ser meu amigo. Por quê? Porque vou ficar mal no outro lado. Subhanallah, onde que você entra nisso? Você não entra. Ele casou, se casou em conformidade aos princípios do Sharia. Esse princípio, não estamos aqui a dizer que casem, vamos todo mundo casar. Não. Aqui não é obrigatório, é uma opção que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Quer casar, casa 2, 3, 4, em conformidade à tua capacidade. Você para ser justo. É verdade que você não vai ser justo. As pessoas dizem, mas eu tenho medo de ser justo. Você não vai ser justo. Allah diz que nós não seremos justos com duas mulheres. Não seremos. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Por mais que vocês queiram, vocês não serão capazes de ser justos entre as mulheres. Allah diz, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Tem 2, tem 3, não te inclines só a uma, de tal forma que outras sintam-se, eu aqui estou suspenso. É o que Allah diz. Porque o que vai no coração? Ninguém tem controle. Ninguém diz para o coração, passar a gostar dessa também. Gosta também um pouquinho aqui. Não, aquilo é natural. É o que o profeta dizia, Allah, essa é a minha distribuição entre as esposas. O que eu posso fazer? Um dia aqui, um dia aqui, um dia aqui. Mas quanto ao amor que eu tenho para com a Aisha, Allah não leva ao julgamento. Porque é algo natural. Portanto, se você for a contrair, ou se tem alguém que contraiu um outro casamento, você não pode boicotar alguém por ter agido em conformidade ao princípio de Sharia. Se você está a boicotar, quer dizer, você não está satisfeito com aquilo que o teu irmão praticou, que é um princípio legal do Sharia. Então, nós temos que ter esses princípios e saber que, de facto, se nós tivermos a agir desta maneira, existe indicador de imperfeição na fé dentro de nós, algo que nós temos que retificar, porque nós poderemos responder perante Allah subhanahu wa ta'ala e isso poderá nos trazer consequências graves perante Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.